Olá, bom dia a todos. Que bom tê-los aqui comigo mais esta manhã de quinta-feira, para que possamos juntos estudar a obra de Rossandro Kingsley, visando, né, essa nossa proposta de autoencontro, esse autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre ética. Tem se falado muito em ética, né? A gente vive num mundo em que a gente está o tempo todo sendo, né, refletindo, a gente escuta muito, pelo contrário, falar de corrupção, de suborno, de pessoas que se deixam levar, né, por coisas equivocadas. Mas, assim, a gente poderia perguntar o que é ética? E a gente já teria logo a resposta que ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando, que é diferente de conduta. Conduta é aquela nossa postura, né? Aquela máscara, aquela forma que a gente se comporta diante da sociedade e tudo, mas que nem sempre reflete quem nós realmente somos. E é dentro dessa proposta que Rossandro vai nos falar neste capítulo, que tem como título O Deserto e a Ética. E ele já começa dizendo que não se trata de uma coisa fácil, né? Ficar no deserto é algo muito difícil, muito doloroso, mas que é preciso. E que as maiores escolhas da nossa vida são feitas no deserto da nossa solidão. E ele lembra que quando a gente está passando, né, pelo período, né, da universidade, é muito comum que nas diferentes profissões, durante a graduação, os jovens, né, hoje em dia não necessariamente jovens, as pessoas, os universitários, eles tenham disciplinas de ética, que muitas vezes são disciplinas pautadas na história de filósofos, em alguns, né, conjuntos de linhas de pensamento que tem como princípio ali orientar aquele recém-formado no exercício profissional com ética. Mas a pergunta que Rossandro traz é: uma vez formado, e quando esse indivíduo se encontra só, e ele é chamado para integrar, por exemplo, um círculo de corrupção, o que ele deve fazer quando ele é convidado a se desviar do caminho? E aí ele diz, Rossandro diz que esse momento é um deserto. Nesse momento, a gente está ali no deserto, porque é nele que a nossa ética é experimentada. Agora ele diz, é uma decisão que compete unicamente à pessoa. Tem gente que diz assim, mas é impossível não se corromper em determinados meios. Será que é impossível mesmo? Né? No âmbito da nossa consciência, nós podemos fazer essa escolha. Nós podemos decidir ir pelo caminho mais fácil ou fazer o que é correto. E aí, Rossandro compartilha conosco, neste capítulo, um artigo em que ele escreveu há um tempo atrás, mas que fala justamente de ética. E que, em resumo, o artigo trata mais ou menos de um médico que trabalha no SUS e que ele está bastante descontente com o que ele recebe a cada cirurgia que ele realiza pelo SUS. Então, em função disso, ele criou uma espécie de acordo ali com pacientes, que se os pacientes estiverem dispostos a pagar uma determinada quantia, ele antecipa, né, e meio que faz com que aqueles pacientes furem a fila para que ele possa fazer a cirurgia a tempo. Então, ele retrata a história de Dona Rosa, que era mãe de 4 filhos, e que um de seus filhos sofre um acidente de moto. E ela vai correndo para o hospital, e quando chega ao hospital, ela encontra justamente este médico. E ele passa toda a gravidade do caso para ela e diz assim: olha, um caso como esse aqui vai esperar cerca de 3 anos para que eu possa fazer a cirurgia. Mas a mãe desesperada diz, ele não pode esperar tanto tempo. E ele diz assim, mas se vocês tiverem algum dinheiro, vocês sabem, essas cirurgias são caras, eu posso resolver isso hoje ainda. E escreve um valor no papel, quando ela olha aquele valor, ela fala, mas a gente não tem esse valor. E ele diz, mas certamente você tem algumas economias, algo que possa usar. E aí ela diz, a única coisa que eu tenho é uma casa que ainda está na laje,
E ele diz: mas você pode vender esta casa. Então, é onde Rossandro termina, né, a história, né, que eu passei aqui para vocês de forma muito resumida, dizendo o seguinte, que a verdade é que histórias como essas acabam acontecendo de uma forma até mais frequente do que a gente imagina, mas que nos dá uma tristeza, né? Porque nos mostra, por exemplo, um profissional que deveria cuidar da vida e que muitas vezes, né, pensando somente em si, deixando-se valer pelo ego, deixando-se valer pela necessidade do ganho momentâneo, né, olha para o sofrimento alheio com indiferença e dor. E aí, Rossandro diz que quando a gente age sem ética, a gente pode estar achando que ninguém está vendo, mas, como dizia Paulo de Tarso, há uma multidão de testemunhas. Contudo, essa multidão, gente, não consiste naquelas pessoas que estão próximas de nós, porque essas pessoas, elas conseguem ter aquilo que a gente chama ali de... Elas vão ter uma ideia do nosso caráter, que é aquilo que a gente faz para impressionar as pessoas, mas elas não têm a noção da ética, porque a ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Ninguém presencia a nossa conduta, exceto nós mesmos, ou seja, a nossa consciência. E a multidão de companheiros espirituais e, obviamente, Deus. Nesse momento, gente, todos nós estamos encontrando o nosso deserto. Todos os dias, certamente, nós escutamos sugestões do tipo: desvie esse recurso, leve isso para casa. Ah, isso pertence ao povo, também é seu. Ah, mas eu sou uma caneta, ninguém vai reparar nisso. Ou então o professor em sala de aula, com alunos desatentos, aquela voz ali no inconsciente diz: ah, termina mais cedo, esses meninos não têm mais jeito, não. Aí, ó, não vão dar para nada, dá um exercício, empurra a aula com a barriga. Você vai perder tempo com isso. A gente acaba tendo tentações diárias para a gente não fazer o que é preciso e o que é lícito. A gente vive nesse deserto em que nós temos que fazer escolhas diárias, porque nós estamos sempre decidindo se vamos ceder ou continuar firmes, assumindo os nossos compromissos com os valores mais caros que devem nortear uma vida digna. Agora, nós sabemos que a nossa moral cristã não se encerra na pregação do Evangelho. Não adianta a gente chegar e falar bonito se a gente não tiver uma vivência que seja compromissada dos valores que devem conduzir a nossa própria vida, com a orientação e a inspiração do Evangelho, de modo que nós devemos entender a moralidade como um exercício diário de ética, permeado por nossa religiosidade, na qual vamos encontrar nossas convicções e nossos compromissos. Isso, gente, faz com que, mais do que um discurso bonito, mais do que uma conduta, nós estejamos tendo uma vida plena, em ética, né? Nossos gestos, nossos fazeres, nossos pensamentos e atitudes não agridem a coletividade. Muito pelo contrário, nós vamos contribuir para a evolução do pacto social e coletivo que nos une enquanto civilização humana. Muitos querem negar a transcendência ética das escrituras, baseados no fato, por exemplo, que a história das igrejas, ao longo do tempo, foi construída em capítulos de sangue, morte, poder e violência. No entanto, aqueles que já conseguem entender a proposta de Jesus sabem que essa proposta é uma proposta que não tem relação alguma com a corrupção moral do homem, posto que ela é uma proposta inclusiva, uma proposta transcendente, que ela tem o seu clímax quando nós somos inspirados por ele a amarmos uns aos outros, até mesmo os nossos inimigos. Então, nós precisamos estar convictos de que nós, mais do que termos que pensar em nós mesmos, nós estamos aqui numa vida social. Nós fomos colocados aqui para atuar em coletividade. E que, mais do que o olhar do outro sobre as nossas atitudes, a nossa própria consciência nos chama quando nós despertamos. Quando nós vamos, né, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos encontrar, não vai ter mais como fugir, a vida vai nos levar a esse deserto e a gente vai ter que se olhar. E aí, quando a gente se olhar, será que a gente vai gostar daquilo que a gente está vendo?
Será que a gente vai se olhar com admiração? Será que a gente vai se olhar com tranquilidade, vai dizer assim: "Olha só, eu sou imperfeito, cara, mas eu estou tentando"? Ou a gente vai olhar e vai dizer assim: "Caramba, eu sempre escolhi o mais fácil, eu sempre fiz aquilo que era o pior para o outro". Ou então a gente vai se olhar e vai pensar assim: "Poxa, eu só pensava em mim". Então, que a gente possa começar a fazer o que é certo. E aí eu lembro, né, de uma coisa que um meu amigo muito querido, né, o Joaquim Batista, sempre falava nos nossos estudos, ele sempre nos acompanha aqui, e ele uma vez disse assim: "Não, em termos de ética, não existe meio certo, né, porque ou você está certo ou você não está. Não existe você fazer, né, um meio erro, né. Então por isso a gente precisa acabar com essa história do jeitinho brasileiro, de tentar justificar os equívocos. Nós precisamos tentar fazer aquilo que é correto de ser feito, para que nós possamos, antes de mais nada, ter as nossas consciências tranquilas. E só assim nós teremos uma vida plena. No caso daquele médico lá do SUS, se ele não estava feliz com o salário dele, era melhor que ele pedisse demissão e desse vaga para outro, né. Então, assim deve ser a nossa vida. A gente não tem que justificar um erro por algo que a gente não pode mudar. A gente sempre pode fazer o certo, é só a gente escolher esse caminho. Muita paz para todo mundo, um bom dia, um bom final de semana, e eu vou esperar vocês aqui na terça-feira para a gente continuar o estudo, tá bom? Muita paz para vocês. Fiquem todos com Deus.